Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Começando a nossa revisão para o Enem, a gente vai trabalhar com a literatura colonial. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai dividir os períodos literários dentro dos períodos históricos do Brasil, para ajudar e facilitar a relação de vocês com os conteúdos. É importante sempre lembrar que a prova de linguagens é totalmente interdisciplinar no Enem. Então, é sempre bom que vocês tenham noções de relação entre a situação temporal e os acontecimentos literários. Nós consideramos os escritos do período colonial, o quinhentismo, o barroco e o arcadismo brasileiro. Quando a gente fala do que são os escritos coloniais, são na verdade as primeiras rasuras, os primeiros passos, os primeiros rascunhos do que é produzido no Brasil. Até o romantismo, na verdade, a gente vai ter um reflexo muito forte do que é a literatura europeia como literatura nacional. Se nós formos ser bem honestos, até o modernismo a gente basicamente vai ficar copiando modelos e teorias e vanguardas literárias europeias. Mas a literatura colonial tem um valor diferencial para o Brasil, até pela fixação do que seria ou viria a ser uma cultura local e do que é necessário refletir naquele período para o país. O primeiro período que a gente considera como um período literário brasileiro é o quinhentismo. É importante lembrar que algumas vezes o Enem vem a cobrar outros períodos literários como o humanismo, por exemplo, classicismo, mas são bem raros deles aparecerem e eles não são períodos literários que acontecem no Brasil. Quando eles aparecem, eles vêm como literatura de Portugal. O quinhentismo é o primeiro modelo de literatura do Brasil, mas não é o primeiro modelo de literatura brasileiro. Por quê? Porque quem produz essa literatura não são pessoas nativas do Brasil, são portugueses escrevendo em solo brasileiro. A gente vai ter aqui dois tipos de literatura, a informativa e a catequética. Elas normalmente vão ser produzidas por navegadores, escrivães, padres, pessoas que vinham para cá para exercer o seu serviço para a coroa portuguesa. A gente divide essas literaturas pelas funções que ela tem. O que a gente quer dizer? A literatura de informação, ela informa as pessoas em Portugal do que está acontecendo e do que se encontrou no Brasil. A literatura jesuítica informa os nativos sobre a cultura cristã europeia. Então nós temos na literatura informativa as notícias sobre as terras brasileiras, os relatos sobre os nativos que aqui vivem e a descrição do que tem de promissor nessa terra. Ou não. Por exemplo, havia muita madeira e um solo fértil para a produção de açúcar, mas até o início do ciclo do ouro, lá no arcadismo, não temos nenhuma menção a metais preciosos. Já na literatura jesuítica, a gente está como uma resposta ao sistema de contra-reforma que está acontecendo na Europa. Para fortalecer a Igreja Católica, cria-se a Companhia Jesuítica, que vai até as colônias catequizar os gentios para que se mantenha uma fé católica e para que seja mais fácil ter uma relação pacífica entre os nativos e os colonizadores portugueses. Então a gente vai ter uma literatura com uma formação religiosa e com uma ligação entre a salvação da alma desses gentios e a facilitação da hostilização que eles já tinham. Quando nós falamos da literatura informativa, nada é mais importante do que a Carta do Pero Vaz de Caminha, que na verdade é chamada de Carta el Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Essa carta todos vocês provavelmente conhecem, que vai narrar a chegada das primeiras naus portugueses à província de Santa Cruz. O Pero Vaz de Caminha vai construir uma carta que ela é bem controversa, porque ela é escrita no formato de um diário de bordo. É como se o Pero Vaz tivesse um diário, ficasse escrevendo informações do que estava acontecendo durante a navegação, depois selecionasse algumas dessas páginas para enviar à coroa portuguesa para que o rei Dom Manuel tivesse noção do que havia sido encontrado aqui no Brasil. Por que a gente fala que ela é controversa? Se ela é feita na forma de um diário,
O Pero Vaz de Caminha não tem como compreender o que aconteceu no último dia, no primeiro dia. Então nós temos informações dele que divergem, mesmo tudo se tratando da opinião própria dele. Se uma hora ele acha que os índios são muito inteligentes, outra hora ele acha que não. Se uma hora ele acha que os índios têm alguma espiritualidade, outra hora não. Que eles são agressivos, outra hora não. As opiniões vão mudando, até porque as naus portuguesas param em 3 pontos aqui no Brasil. E nós temos que lembrar que existiam habitantes aqui nestas terras. Então ele também acaba encontrando povos diferentes. É sempre importante nós ressaltarmos. A relação de um português com um tupi-guarani é bem diferente da relação com um tupinambá, que vai ser bem diferente com o araraqué. Nós temos tribos muito diferentes, nós temos tribos que vão render textos muito diferentes. Os aimorés, por exemplo, que são os índios famosos pela antropofagia, por comer carne humana, vão render as histórias que acabam vindo depois das cartas do descobrimento. Enquanto os tupis vão render histórias como as do Mendiçá, sobre a conquista. Então nós também temos que pensar que as divergências de informações provavelmente são pela divergência de povos que ele encontrou. Depois do Pero Vaz de Caminha, nós temos o Magalhães Gândavo, que vai escrever 2 textos importantes. A história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil, e pelo Tratado da Terra do Brasil. Ele vai fazer 2 coisas aqui. Ele vai, primeiro, contar a história da província de Santa Cruz. Ele vai criar um texto basicamente alegórico que vai ser enviado para Portugal para tentar convencer as pessoas pobres de Portugal a virem para o Brasil. Sempre lembrando, o Brasil só passa a ser colonizado a partir de 1530, após tentativas de invasões. E o território do Brasil, como nós sabemos, é gigantesco. Então era preciso que muita gente saísse de Portugal com vontade de vir viver no Brasil. E o Magalhães Gândavo vai ajudar nesse processo, fazendo o quê? Criando uma história. Ele vai escrever basicamente uma narrativa explicando como é o Brasil. Só que toda essa história dele é bem alegórica, tem coisas bem fantásticas para chamar a atenção, para deixar as pessoas curiosas para virem para o Brasil. E como a gente sabe, funcionou. E depois ele vai falar de pelo Tratado da Terra do Brasil, para explicar para esses portugueses que aqui chegaram como escolher suas terras, como dividi-las e como tentar enriquecer com elas. Por último, nós temos o Gabriel Soares de Souza, que produz o Tratado Descritivo do Brasil. Ele já está alguns bons anos mais na frente do Pero Vaz de Caminha e do Magalhães Gândavo. Então ele tem um pouco mais de noção sobre o que realmente está começando a se construir no Brasil. O Gabriel Soares está um pouco mais perto de uma civilização quase assentada. Quando nós vamos para a literatura jesuítica, nós temos o nome do José de Anchieta, que vem com a Companhia de Jesus, assim como outros autores importantes que também virão com a Companhia Catequética, para colonizar, não. A ideia dele é catequizar os índios. O interessante é que ele vai fazer isso de uma forma bem padronizada, mas pensada para os índios, que são os que nós chamamos de autos. Os autos são peças de teatro que têm um viés de ensinamento. É como se a gente unisse uma fábula com uma peça de teatro. Dentro da peça você vai colocando a história de um santo ou uma história moralizante para que a pessoa que está assistindo vá aprendendo os dogmas católicos enquanto assiste. Vocês devem conhecer, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, que é um auto sobre como os corpos e as almas que aqui viviam na Terra tinham uma má interpretação sobre as suas ações e acabavam sendo fadadas à barca do inferno. O José de Anchieta faz muito isso, porém ele vai contando histórias de santos para tentar ensinar os índios. Outra coisa importantíssima que o Anchieta vai fazer é elaborar a primeira gramática do Tupi, que é o povo com o qual ele tem contato. Com todo esse contato, ele vai tentando de alguma forma ir aprendendo a língua dos índios.
e escreve uma gramática para que aqueles que virão depois dele saibam se comunicar com os gentios. Passando-se uns bons 100 anos, nós chegamos à literatura barroca, que é o totalitarismo da Contra-Reforma. O barroco, na verdade, gente, é um reflexo bem europeu, porque são as pessoas que vivem no Brasil, querendo ou não. O Brasil é lotado de portugueses e de pessoas que descendem de portugueses neste momento. Então, a primeira manifestação literária que é genuinamente escrita por brasileiros, ainda assim é reflexo de um movimento europeu. O que acontece? A igreja sofre um ataque com as teses do Martinho Lutero, que vai criar o luteranismo e a reforma luterana. A igreja, para provar sua força, precisa se moldar. Além das mudanças que a igreja faz dentro de si, a igreja acaba tentando reforçar o seu poder. E é disso que nasce o barroco, do exagero católico. Tudo no barroco é extremamente exagerado. Eu aconselho vocês, eu vou tentar deixar linkado aqui nos cards, aconselho muito que vocês assistam a aula sobre barroco, que vocês vão ver as manifestações artísticas além das manifestações literárias e vão perceber que o barroco nada mais se trata do que uma grande guerra entre a igreja e todo o resto. O interessante é que o Brasil meio que não faz parte dessa bagunça, mas é o que está acontecendo no mundo, entre aspas, na Europa. Então é o reflexo que se tem do que deveria ser a produção literária. O movimento literário no Brasil vai ter algumas marcas. A dualidade, essa briga entre o homem e Deus, entre a alma e o terreno, entre o católico e o herege, entre o essencial e o efêmero. Essas pequenas rixas entre os dois lados do homem é o reflexo do bem e do mal, que é a briga, em teoria, entre o céu e o inferno, que a igreja tanto lutava naquele período. É importante ressaltar. A literatura barroca é muito complexa, seja pela produção de palavras ou seja pela produção de conteúdo. E, claro, o exagero. No Brasil, nós temos duas marcações dessa vertente literária, o conceptismo e o cultismo. O cultismo é o que vai ser escrito pelo poeta Gregório de Matos Guerra. Então, uma dica importante, que eu sempre dou e acho bom para vocês utilizarem. Por quê? O período barroco é um período que aparece bastante na prova e que é complicado de se decorar tudo o que ele tem para dizer. Então sempre decorem um lado só. Aprendam um dos lados, deem preferência para um dos lados. E eu sempre dou preferência para o cultismo, porque daí vocês podem aprender a técnica do grego culto. Grego, do Gregório, é cultista. O cultismo ele é inspirado na teoria e na métrica poética de Luiz Gôngora. Por isso, para tentar enganar vocês, a prova pode chamar esse movimento de gongorismo. Aqui, a ideia é simples. A gente tem que escrever de uma forma rebuscada, de uma forma complexa, para que a mensagem não seja entendida de primeira. Meio que a gente fala algumas coisas que a gente não deveria falar, e para isso a gente precisa usar da forma e da estética para valorizar o texto. Digamos que vocês querem mandar uma indireta lá para a inimiga no Twitter, mas não dá para botar o nome dela. O que vocês fazem? Enche de asterisco. Ou coloca a arroba. Essa construção de não falar o que deve ser dito e tornar tudo meio obscuro é o que o cultismo fazia. E é o que o Gregório vai usar na poesia dele. Construir através de um jogo de palavras uma mensagem, para que a pessoa precise pensar antes de interpretar o texto dele literalmente. O Gregório vai se destacar por ser o primeiro grande cânone naturalmente brasileiro, além do fato de que ele não produz um tipo único de poesia. Ele produz poesia lírica romântica, ele produz poesia religiosa, ele produz poesia satírica e ele produz uma poesia política. Então, é interessante refletir que o Gregório vai trabalhar quase todos os tipos de métrica poética dentro de um período muito estreito. Do outro lado, a gente tem o conceptismo, com o padre Antônio Vieira. Sim, o Vieira é um português,
que vem para o Brasil e meio que faz do Brasil sua casa, até porque ele não tem lá muita opção. Ele é exilado. O que acontece? O Vieira é um padre. Não dá para ele fazer o que o Gregório está fazendo, de esconder a mensagem. Não tem lógica ele esconder das pessoas o que Deus tem para dizer. Senão ele não seria um padre, ele não está passando mensagem para ninguém, não está catequizando ninguém. O que ele resolve construir? Uma outra teoria de jogo de ideias. Se o Gregório jogava com as palavras, o Vieira vai jogar com as ideias. Ele vai construir uma coisa que nós chamamos de sofismo literário, que é, eu monto as informações de uma forma lógica para que tu chegue à conclusão por conta própria. Eu não preciso te contar o fim da história. Tu meio que vai chegando à conclusão junto comigo enquanto eu te conto. Um exemplo bem fácil disso é a redação do Enem, que vocês têm que fazer. Na introdução, vocês vão lá e dão uma ideia do tema e o que vocês vão tratar. No desenvolvimento, vocês vão jogando as opiniões para que eu concorde com vocês, até que a gente chegue na intervenção e todos tenhamos a mesma ideia de que realmente alguém deve intervir no problema. O Padre Antônio Vieira vai meio que fazer isso. Ele vai escrever sermões, que são grandes textos pregados, e nesses sermões ele vai construindo um encadeamento de informações, para que a pessoa que está escutando consiga chegar à conclusão sem que ele precise explicar nada. O mais interessante do Vieira é que o Vieira vai basear isso na ideia do Francisco de Quevedo. É por isso que, assim como o cultismo pode aparecer como gongorismo, o conceptismo pode aparecer como quevedismo. Mas vocês não podem se esquecer que o Padre Vieira é muito importante porque ele vai direcionar os sermões dele não só para os fiéis. O Vieira tem sermões que ele dá para Deus, tem sermões que ele dá aos peixes, tem sermões que ele dá aos padres. O Padre Antônio Vieira tinha a capacidade de direcionar a sua fala a diferentes públicos. Aqui a gente tem um pequeno resuminho do que eu falei para vocês. Tentem decorar um dos lados, o que não tiver de um lado é o outro, na hora de ir para a prova. Na verdade, a melhor coisa que vocês têm para fazer é no dia da prova ir lá para a partezinha da bibliografia, aquelas letrinhas miudinhas que ficam embaixo do texto. Se for Antônio Vieira, é o que está aqui do lado do padrezinho. Se for Gregório de Matos, é o que está do lado do diabinho. O diabinho está ali porque o Gregório recebe o nome de boca do inferno por falar as coisas que ele não deveria falar sobre a política brasileira e sobre a forma como a igreja se comportava, além do fato de ele fazer poesia erótica com freiras, sempre importante lembrar. A gente encerra a produção literária colonial com o movimento Arcade. Todos vocês já ouviram alguma coisa do arcadismo e eu posso garantir. Por quê? Porque até hoje nós temos um pouco do arcadismo dentro da contemporaneidade. O arcadismo nasce junto com o ciclo do ouro do Brasil. Se descobre nas Minas Gerais metais preciosos e todo mundo começa desenfreadamente a construir cidades e construir colônias e construir impérios na região das Minas Gerais para a extração de minério. E isso acaba fazendo com que um modelo que está nascendo lá na Europa por causa do mercantilismo e da burguesia venha para o Brasil. Quando você começa a construir cidades, juntar muita gente no mesmo lugar, nasce o conceito de fugere urban, que quer dizer fugir do urbano. Então, o arcadismo nada mais é do que essa fixação que a gente tem de qualquer folga, qualquer férias, qualquer feriado, a gente precisa sair da cidade e se enfiar no meio do mato ou se enfiar numa praia. Desde que a gente saia de Porto Alegre, tá valendo. A gente só precisa sair da cidade. Esse conceito de que para a pessoa ficar em paz, ficar tranquila e descansar, tem que ser longe do meio urbano, nasce com o arcadismo. O arcadismo vai ser baseado
no que nós chamamos de pastoralismo pagão. Do que vem isso? Os poetas que vão escrever aqui não vão assinar com o próprio nome. Eles escrevem e agem nas suas poesias como pastores de ovelhas da época do Império Romano e do Império Grego, que eram impérios pagãos, não católicos. Então a gente tem aqui literalmente pastores de ovelha. O interessante é que o arcadismo vai trabalhar com 2 pontos. O arcadismo poético, que vai fazer exatamente isso que eu falei para vocês, a coisa do carpe diem, de aproveitar o dia, do fugere urbem, de usar essa coisa latina, de viver como se você fosse um pastor para poder descansar, de se afastar da cidade, ou o arcadismo ideológico. Por quê? O que o arcadismo ideológico está fazendo aqui se a gente está fugindo da cidade? O que o povo quer criar treta política? Existem muitas coisas na história que nós só podemos analisar quando a gente cria uma distância disso. O que isso quer dizer? Que a gente só pode garantir que foi golpe contra o governo da Dilma anos depois. A gente não podia naquela época ter certeza de que havia sido um golpe. Tudo bem, vocês podem dizer, mas naquela época eu tinha certeza, senhora, que tinha sido um golpe. Tá, mas vocês não poderiam afirmar isso com provas. Hoje, passado vários anos, analisado as provas, ouvido os discursos, se entende que foi um golpe. O arcadismo ideológico vem disso. Depois de tanto tempo do início da colonização, agora a gente consegue, com a distância, perceber que a igreja foi utilizada para explorar os índios. Que essa coisa da troca, de tratar o índio como bonzinho, de deixar ele ter um espaço diferente do que foi feito com os negros, foi única e exclusivamente por exploração. Nunca se tratou de, o índio tem alma, ele é legal. É isso que o arcadismo ideológico tem. Finalmente se tem a distância necessária para se analisar o que era preciso. O arcadismo poético vai vir com toda aquela coisa bucólica e nativista. Nesse caso, quando a gente fala de nativismo, não é bem nativismo como a gente vai ver no romantismo, de valorização da terra. É nativismo de valorização à natureza. O nome mais importante do período vai ser o do Cláudio Manuel da Costa. Ele vai escrever sonetos, normalmente como um pastor de ovelhas, muitas vezes dedicando a sua amada de uma forma totalmente confessional. É como se ele estivesse confessando pra gente os sentimentos que ele tem. Nós também temos nesse período Tomás Antônio Gonzaga, que vai escrever Marília de Dirceu. O que tem na Marília de Dirceu de importante, professor? A Marília de Dirceu é um poema gigantesco, que na verdade é basicamente uma história sobre um homem apaixonado por uma mulher. A Marília de Dirceu, na verdade, não existe nenhuma comprovação de que ela realmente existiu. Existe uma ideia de quem ela tenha sido. Tipo, o nome dela era Cleide, mas ele deu esse nomezinho aí pra não ficar ruim, não tomar uns pipocos, não acordar que nem uma peneira porque o marido dela era importante. O que a gente tem aqui? Um fenômeno interessante do Brasil. A Marília de Dirceu, apesar de nunca ter sido uma mulher real, foi uma figura feminina importante para este período. Essa sensação, esse sentimentalismo, essa pureza feminina acaba trazendo uma identificação com os leitores, e a Marília de Dirceu acabou virando uma personagem real, entre aspas. Foi feito selos dos Correios com a face da Marília de Dirceu, existe o túmulo da Marília de Dirceu, existe a missa da Marília de Dirceu, e na verdade ninguém nem sabe quem ela é, porque ela é uma personagem fictícia. Do outro lado, nós vamos para o arcadismo ideológico com o Basílio da Gama. O Basílio da Gama vai escrever 2 textos importantes para a gente: O Uruguai e Cartas Chilenas. Cartas Chilenas, ele vai fazer uma crítica ao governo, à forma de governar Minas Gerais. Ele vai escrever cartas como se ele estivesse falando para um amigo sobre o governo do Chile, por isso Cartas Chilenas. Mas todo mundo identifica
a crítica feita e que aquele personagem do qual ele está falando é o governador de Minas Gerais. Governador não, né? A pessoa que rege naquele período a área de Minas Gerais. E ele vai escrever o Uruguai, que é uma crítica ao abuso que a igreja teve e aos excessos que a nobreza acabou criando em cima do trabalho dos índios durante o início da colonização. Então, o Basílio da Gama vai criticar toda essa ascensão mercantilista das grandes navegações, esse acúmulo de colônias, de escravos e de riquezas, e o abuso que hoje, com distanciamento, ele consegue perceber. Feito, gente, qualquer dúvida, nós temos as aulas completas de cada um desses períodos, para que vocês possam dar uma olhada em alguns textos, para que vocês possam, putz, eu não sei se eu entendi tranquilamente tudo isso, dá uma olhadinha lá na aula. O importante aqui é que é uma revisão, então vocês têm que saber o basicão, isso aqui é o essencial que não dá para ir para a prova sem saber. Feito? Até a próxima aula, bebam água, usem protetor solar, não saiam, se precisarem sair, usem máscara e vamos todo mundo rezar pela vacina de uma vez. Um beijo para todo mundo.